João acordou sobressaltado com o som da porta se abrindo de repente. Ele estava no meio de trocar de roupa no quarto de hóspedes da casa de praia em Cascais, o corpo semi-exposto ao ar salgado do Oceano Atlântico que entrava pela janela aberta. E lá estava ele, Miguel, o pai de seu melhor amigo Tiago, parado na soleira, os olhos fixos nele de uma forma que fez o coração de João disparar não só de vergonha, mas de algo mais profundo e proibido. João congelou, a toalha escorregando de suas mãos. Miguel, um homem de 40 e poucos anos, viúvo e respeitado empresário de Lisboa, não desviou o olhar. Em vez de se desculpar e sair, ele fechou a porta atrás de si e deu um passo à frente, murmurando algo sobre precisar conversar, mas seus olhos contavam uma história diferente. Aquele momento mudou tudo. João, um estudante de arquitetura de 22 anos, sempre admirara Miguel de longe, sua confiança, sua presença imponente, o jeito como lidava com a perda da esposa anos atrás. Mas agora, com o sol da tarde iluminando o quarto, a atração que João tentava ignorar veio à tona como uma onda quebrando na costa. Ele se vestiu rapidamente, mas o ar entre eles estava carregado de tensão. Tiago, o melhor amigo de João desde o ensino médio, estava lá embaixo na piscina, alheio a tudo. Eles haviam vindo para um fim de semana relaxante na casa de verão da família, fugindo do stress da universidade em Lisboa. João e Tiago eram inseparáveis, compartilhavam segredos, risadas e sonhos. Mas João carregava um segredo que nunca ousara revelar, sua orientação sexual. Em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e expectativas familiares, ser gay não era algo que se proclamava abertamente, especialmente não para um amigo como Tiago, cujo pai era um pilar de conservadorismo. Miguel sentou-se na cama, convidando João a fazer o mesmo. Preciso te dizer algo, João. Há meses que observo você. Não é só admiração pelo amigo do meu filho. As palavras saíram baixas, mas firmes. João sentiu um frio na espinha. Ele sabia que Miguel havia notado seus olhares furtivos durante jantares familiares, mas nunca imaginara que fosse recíproco. Miguel confessou que, após a morte da esposa, questionara sua própria identidade. Ele se casara jovem, por pressão familiar, e agora, aos 45, via em João um reflexo de desejos reprimidos. João quis fugir, mas ficou. Eles conversaram por horas, ignorando os chamados de Tiago lá embaixo. Miguel falou de sua vida dupla, o empresário bem-sucedido, pai dedicado, mas solitário em seu mundo interior. João compartilhou suas inseguranças, o medo de decepcionar os pais, católicos devotos de uma pequena vila no Alentejo, que esperavam que ele se casasse e tivesse filhos. A conversa fluiu como um rio represado finalmente liberado, cheia de vulnerabilidades e confissões. Mas o que veio quando Miguel se aproximou, tocando o braço de João. Eu não aguento mais fingir, disse ele, e antes que João pudesse reagir, Miguel o beijou. Foi um beijo urgente, cheio de anos de repressão. João correspondeu, o mundo girando ao seu redor. Quando se separaram, o pânico se instalou. E Tiago? Perguntou João, a voz trêmula. Miguel balançou a cabeça. Ele não pode saber. Ninguém pode. Assim começou o segredo. Nos dias seguintes, eles se encontravam às escondidas na casa de praia. Caminhadas noturnas pela praia de Guincho, toques furtivos na cozinha enquanto Tiago dormia. João se sentia vivo como nunca, mas o peso da traição crescia. Tiago era como um irmão, trair sua confiança assim era como uma faca no peito. Miguel justificava, é amor, João. Em um país como o nosso, onde a igreja ainda dita regras, precisamos ser discretos. A tensão aumentava. Durante um jantar em família, a mãe de Tiago, na verdade, a avó, já que a mãe falecera, notou algo estranho. Você parece distraído, Miguel, comentou ela. Miguel disfarçou, mas João viu o suor em sua testa. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços com o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava preconceitos enraizados, especialmente em círculos mais tradicionais como o deles. João lutava internamente. Ele amava Miguel, mas odiava o sigilo. E se formos descobertos? Perderemos tudo, pensava ele, deitado acordado à noite. Miguel, por sua vez, debatia-se com a culpa de pai. Tiago idolatrava o pai, uma revelação assim poderia destruir sua família. O primeiro confronto veio quando Tiago flagrou uma mensagem no celular de João.
Quem é esse que te manda corações? Perguntou Tiago, rindo no início. João mentiu, dizendo ser uma paquera da faculdade. Mas Tiago franziu a testa. Você nunca falou de garotas. Tem algo errado. João sentiu o chão sumir. Ele quis contar tudo, mas o medo paralisou. Enquanto isso, Miguel enfrentava pressões no trabalho. Seus sócios, conservadores, sussurravam sobre sua vida pessoal. Um homem sozinho aos 45. Deve casar de novo, diziam. Miguel sorria, mas por dentro, queimava. Ele via em João uma chance de autenticidade, mas o preço era alto. A Parton terminava com João decidindo confrontar Miguel. Precisamos parar ou assumir, disse ele em um encontro secreto na praia. Miguel hesitou. Assumir significaria perder Tiago. João assentiu, lágrimas nos olhos. O dilema os consumia, e o alto mar ao fundo parecia ecoar suas tormentas internas. Os dias se arrastavam em uma mistura de euforia e angústia. João voltara a Lisboa para as aulas, mas sua mente estava em Cascais, com Miguel. Eles se comunicavam por mensagens criptografadas, planeando encontros em cafés discretos no Bairro Alto. Cada toque, cada olhar era elétrico, mas o medo de serem vistos por conhecidos os mantinha alertas. Tiago notava a mudança em João. Você anda estranho, cara. Está namorando alguém em segredo. João negava, mas a mentira pesava como chumbo. Eles estudavam juntos na Universidade de Lisboa, compartilhando o apartamento alugado. Tiago, um rapaz extrovertido de 22 anos, sonhava em seguir os passos do pai nos negócios. Ele admirava Miguel como um herói, e João sabia que revelar o affair seria como explodir uma bomba na família. Miguel, por sua vez, lidava com conflitos internos profundos. Ele frequentava a igreja aos domingos, como sempre fizera, mas agora as homilias sobre moralidade o faziam questionar tudo. Sou um pecador, pensava ele, ajoelhado no banco da sede de Lisboa. Sua educação católica o ensinara que o amor entre homens era errado, mas o que sentia por João era puro, intenso. Ele debatia-se entre a fé e o desejo, a tradição e a verdade. Um dia, Miguel convidou João para um fim de semana em Sintra, alegando uma viagem de negócios. Tiago ficou em Lisboa, estudando para provas. Na Serra Mágica de Sintra, entre palácios e florestas, eles puderam ser eles mesmos pela primeira vez. Caminharam de mãos dadas pelos jardins do Palácio da Pena, rindo como adolescentes. Aqui, ninguém nos conhece, disse Miguel, beijando João sob o sol poente. Mas a ilusão durou pouco. No hotel, Miguel recebeu uma ligação de Tiago. Pai, a vovó está preocupada. Diz que você anda distante. Miguel mentiu, dizendo estar ocupado com trabalho. João ouviu tudo, o coração apertado. Estamos traindo ele, Miguel. Isso não é certo. Miguel suspirou, eu sei, mas o amor não escolhe conveniências. A pressão familiar aumentava. Os pais de João, de Évora, ligavam toda semana, perguntando sobre namoradas. Quando vai nos dar netos, filho, dizia a mãe. João evitava o tema, mas o peso da expectativa o sufocava. Em Portugal, onde a família é o centro da vida, decepcioná-los seria devastador. O conflito escalou quando Tiago organizou um jantar surpresa para o aniversário de Miguel. João foi convidado, claro. Na mesa, com familiares e amigos, João e Miguel trocavam olhares discretos. Mas uma prima de Tiago, curiosa, perguntou a João, e você, solteiro? Tem alguém especial? João gaguejou, e Miguel interveio, deixa o rapaz em paz. O tom protetor chamou atenção, e Tiago ergueu uma sobrancelha. Após o jantar, Tiago confrontou João no apartamento. Tem algo entre você e meu pai? Vi como ele te olha. João negou veementemente, mas Tiago não acreditou. Vocês dois andam esquisitos. Se for o que penso, isso é doentio. As palavras feriram João como lâminas. Ele chorou sozinho aquela noite, questionando se valia a pena. Miguel, sabendo do confronto, ligou para João. Não podemos continuar assim. Vamos contar a ele. Mas João hesitou. E se ele nos odiar? Eles decidiram esperar, mas o segredo os corroía. Enquanto isso, a sociedade entrava em cena.
Miguel foi convidado para uma conferência em Porto, sobre ética nos negócios. Lá, ouviu palestras sobre diversidade, mas viu hipocrisia, colegas que apoiavam o casamento gay em público, mas zombavam em privado. Esses homossexuais querem destruir a família tradicional, sussurrou um. Miguel fervia por dentro. João, na universidade, enfrentava preconceitos sutis. Um professor conservador comentava sobre valores modernos, com desdém. João se calava, mas o fogo crescia. Ele começou a ler sobre direitos LGBT em Portugal, inspirado por ativistas como os da ILGA. O clímax da parte veio em uma discussão acalorada. João e Miguel se encontraram em um parque em Belém. Precisamos escolher, assumir ou acabar, disse João. Miguel concordou, mas propôs um plano: contar primeiro aos pais de João, para testar as águas. João tremeu: eles me deserdariam. Miguel o abraçou: então, enfrentamos juntos. Mas o destino interveio. Tiago, suspeitando, seguiu João até o parque e os viu-se beijando. Ele congelou, depois correu. Traidores, gritou em sua mente. A traição o consumia, e ele jurou confrontá-los. Tiago não falou com João por dias. No apartamento, o silêncio era ensurdecedor. João tentava explicar, mas Tiago ignorava, saindo cedo e voltando tarde. Você destruiu minha família, finalmente disse Tiago, os olhos cheios de raiva. João chorou: não foi intencional. Eu amo seu pai. Tiago riu amargamente: amo. Isso é nojento. Meu pai é hétero, casado com minha mãe. Miguel, ao saber, chamou Tiago para uma conversa em casa. No salão da residência em Lisboa, com vista para o Tejo, Miguel confessou tudo. Filho, eu me apaixonei por João. Sou gay, sempre fui, mas reprimi por causa da sociedade, da igreja, de você. Tiago explodiu: por mim. Você mentiu a vida toda. E com o meu melhor amigo. Isso é traição dupla. A discussão foi feroz. Tiago acusou Miguel de egoísmo, de destruir a memória da mãe. Ela morreu achando que você a amava. Miguel rebateu: eu a amava, mas não romanticamente. Casei por pressão, para ser normal. Tiago saiu batendo a porta, jurando nunca perdoar. João, devastado, ligou para os pais. Ele decidiu contar, impulsionado pela crise. Em uma videochamada, com o coração na boca, disse: mãe, pai, sou gay. E estou namorando um homem mais velho. O silêncio do outro lado foi pior que gritos. A mãe chorou: isso é pecado, João. A igreja condena. O pai, rígido, disse: você não é mais nosso filho se persistir nisso. A rejeição o quebrou. João vagou pelas ruas de Lisboa, sob a chuva fina, questionando suas escolhas. Valeu a pena, pensou. Miguel o encontrou, consolando-o em um abraço. Vamos lutar juntos, disse. Mas o preço era alto: perda de família, amigos. A sociedade amplificava o drama. Rumores se espalharam no círculo de Miguel. Sócios o evitaram, clientes cancelaram contratos. Um gay nos negócios. Não confio, diziam. Miguel debateu-se com a ética: esconder ou assumir publicamente. Ele optou por assumir, postando uma declaração nas redes sociais sobre sua orientação, inspirado por figuras como o ativista português Luís Castro. Tiago, morando temporariamente com a avó, lutava com seus próprios demónios. Ele amava o pai, mas o preconceito internalizado o cegava. Lembrou de piadas homofóbicas na escola, da pressão para ser macho. Sou como eles? Questionava. Uma noite, bêbado em um bar no Cais do Sodré, ele brigou com um amigo que defendeu os gays. Meu pai é um deles, gritou, e o arrependimento veio. João enfrentava isolamento na universidade. Colegas sussurravam, alguns apoiavam, outros o evitavam. Um professor o chamou para conversar: seja forte, Portugal mudou, mas não completamente. João encontrou consolo em um grupo LGBT na faculdade, compartilhando histórias. O confronto familiar veio em uma reunião forçada. Miguel convidou Tiago e os pais de João para um jantar. A tensão era palpável. A avó de Tiago, devota, rezava o terço.
Os pais de João chegavam rígidos. Isso é contra Deus, disse o pai de João. Miguel rebateu: Deus é amor. Por que condenar o amor? Tiago, calado, finalmente falou: Eu odeio vocês por mentirem, não por serem gays. A discussão evoluiu para lágrimas e confissões. A mãe de João admitiu medos, temo pelo seu futuro, com preconceitos. Tiago confessou: Perdi meu melhor amigo e meu pai de uma vez. Miguel pediu perdão, escolhi o amor, mas paguei o preço. João, no centro, defendeu: Nós não escolhemos nos apaixonar, mas escolhemos ser honestos agora. O jantar terminou sem resolução, mas com sementes de aceitação plantadas. Enquanto isso, Miguel perdia um grande contrato, vítima de discriminação velada. Ele processou, tornando-se símbolo involuntário de luta LGBT em Portugal. João o apoiava, mas o stress os distanciava. A parte terminava com Tiago ligando para João: Precisamos conversar. Sozinhos. João concordou, temendo o pior, mas esperando reconciliação. A reunião com Tiago foi em um café no Chiado, sob o sol de outono. Tiago parecia exausto, olhos vermelhos. Eu pensei muito, João. Você era meu irmão. Porque com meu pai. João explicou: Não planejei. Aconteceu. Tiago assentiu: Eu sei sobre repressão. Cresci vendo meu pai infeliz, achando que era pela morte da mãe. Agora entendo. Eles choraram, relembrando memórias. Tiago admitiu preconceitos: Fui educado assim, mas quero mudar. Ele perdoou João, mas com Miguel era mais difícil. Preciso de tempo. João sentiu alívio parcial, mas a ferida permanecia. Miguel, lidando com o processo judicial, via sua vida exposta na mídia. Jornais portugueses como o Público e o Expresso cobriam: Empresário assume a homossexualidade em meio à discriminação. Apoio veio de ativistas, mas ódio online o atingia. Volte para o armário, pervertido, liam comentários. João o apoiava, mas questionava o relacionamento. Estamos pagando caro demais. Miguel respondia: O amor verdadeiro custa. Eles discutiam noites inteiras, pesando prós e contras. Os pais de João amoleceram ligeiramente. A mãe ligou: Estou lendo sobre isso. Talvez Deus nos teste. O pai resistia, mas não cortou contato. João visitou Évora, confrontando-os. Aceitem ou percam-me. Foi doloroso, mas honesto. Tiago, em terapia, explorava suas emoções. Ele encontrou um grupo de filhos de pais gays, aprendendo empatia. Meu pai sofreu tanto, percebeu. Um twist veio quando uma ex-namorada de Tiago, Ana, revelou que sabia do segredo há meses. Vi vocês uma vez. Não contei porque amo Tiago. Mas agora, com a família dividida, ela o pressionava a reconciliar. Tiago hesitava, mas Ana o convenceu: família é mais que tradição. Miguel e João viajaram para o Algarve, buscando paz. Nas praias de Faro, eles refletiram. E se terminarmos para salvar as famílias? Perguntou João. Miguel negou: isso seria outra mentira. O clímax da parte foi um acidente. Miguel, estressado, sofreu um pequeno infarto. No hospital em Lisboa, Tiago correu para lá. Vendo o pai frágil, ele quebrou: Pai, eu te amo. Sinto muito. Miguel sorriu: Eu também, filho. João, ao lado, viu a reconciliação nascer da dor. Mas o preço continuou. Miguel perdeu o processo, a discriminação provada, mas sem punição. Ele decidiu vender a empresa, começar algo novo. João, inspirado, escreveu um ensaio sobre identidade para a universidade, ganhando prémios. Ele se tornava ativista, falando em eventos. A parte terminava com uma decisão. Miguel propôs morar juntos. João aceitou, mas com medo do futuro. Com Miguel recuperado, eles mudaram para um apartamento em Alfama, bairro boêmio de Lisboa. A vida juntos era doce, jantares caseiros, passeios pelo castelo de São Jorge. Mas sombras persistiam. Tiago visitava ocasionalmente, desconfortável, mas tentando. Os pais de João progrediam. A mãe veio visitar, chorando ao ver a felicidade do filho.
Talvez eu esteja errada, admitiu. O pai ligava esporadicamente, um passo de cada vez. Sociedade reagia mista. Amigos apoiavam, mas alguns se afastavam. Miguel fundou uma ONG para empresários LGBT, transformando dor em propósito. João enfrentava desafios na carreira. Estágios em arquitetura eram competitivos, e rumores sobre sua orientação afetavam. Não queremos distrações, disse um chefe. João lutava, provando seu valor. Tiago, namorando Ana, planejava casamento. Ele convidou Miguel e João, um teste. No casamento em uma quinta no Douro, tensões surgiram. Parentes cochichavam, o pai gay com o namorado jovem. Tiago defendeu, eles são família. Mas um tio conservador confrontou Miguel, você envergonha a linhagem. Miguel rebateu calmamente, a vergonha é o preconceito. João orgulhava-se, mas o incidente os abalou. Internamente, João questionava a diferença de idade. Você não quer alguém da sua geração. Miguel ria, você é minha alma gêmea. O conflito final escalou quando Tiago descobriu que Miguel havia mudado o testamento, incluindo João. Ele está te usando, acusou Tiago. Miguel explicou, é amor, não ganância. Tiago se desculpou, mas a dúvida plantada. João, sobrecarregado, considerou terminar. Talvez seja melhor separados. Miguel implorou, não desista de nós. A resolução veio em uma viagem familiar à Madeira. Lá, em meio a paisagens vulcânicas, eles conversaram abertamente. Tiago admitiu, aceito vocês. Demorou, mas vejo o amor. Os pais de João, convidados, deram bênção relutante. Miguel e João renovaram votos em particular, prometendo enfrentar tudo. A parte terminava com paz frágil, mas o passado ecoava. A vida seguiu, com altos e baixos. Miguel's ONG cresceu, ajudando outros. João se formou, abrindo seu estúdio. Tiago e Ana tiveram um filho, e Miguel tornou-se avô orgulhoso. Mas cicatrizes permaneciam. Em momentos de dúvida, João lembrava o preço, amizades perdidas, família fraturada. Foi certo trair a confiança inicial, questionava. Miguel refletia sobre escolhas, reprimi por décadas, pagando com infelicidade. Agora, vive autenticamente, mas a que custo? Tiago, pai agora, ensinava tolerância ao filho. Aprendi com erros, dizia. A sociedade portuguesa evoluía, mais visibilidade LGBT, mas preconceitos persistiam em áreas rurais. João e Miguel casaram em uma cerimônia simples na Câmara Municipal de Lisboa, com Tiago como padrinho. Foi um triunfo, mas não sem lágrimas pelo passado. Anos depois, em uma entrevista, Miguel compartilhou, o amor vence, mas exige sacrifícios. João escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando jovens gays. O fim veio reflexivo, eles envelheceram juntos, em uma casa no campo. Olhando o pôr do sol, João perguntou, valeu a pena? Miguel sorriu, sim, cada dor. Mas a história termina com uma pergunta, foi certo priorizar o humor individual sobre a lealdade familiar, ou o sigilo inicial foi uma traição imperdoável?